Olha só! Boa Ei, noite, meu querido amigo. boa noite. E aí, meu cara, tudo bem? Olha que beleza de painel no fundo aí, hein? Que É, rapaz, é maravilha! um Van Gogh. Começamos mal, começamos mal a nossa conversa hoje já visualmente. Bom, afinal de contas, né, estamos conversando com alguém do audiovisual, do visual que enche nossos olhos da beleza e da arte. Boa noite, amigo. Muito obrigado por estar atendendo aqui o nosso convite, nessa conexão que estamos fazendo com os nossos amigos de arte de todo o país, promovendo aí um debate, uma conversa acerca da arte e vários outros assuntos. Então, em primeiro lugar, eu já lhe conheço, quer dizer, conheço um pouco, quero conhecer um pouco mais, quero ter oportunidade de estar mais junto fisicamente com você, porque quando nos encontramos foi aquela correria de trabalho, né? Mas, por favor, o que Uhum. você puder, apresente-se para nós aí, apresente-se para os nossos amigos que estão nos assistindo. Quem é Cleiton Freitas? De onde surgiu? O que come? Sobrevive do quê? Bem-vindo. É um, bom, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você, grande amigo, e com o pessoal da Hannibal, né? Eu sou um curioso, né, do audiovisual, né, e um aprendiz, né? Gosto muito da área, então estou sempre buscando aprender, né? Buscando pela curiosidade, entender um pouco mais essa coisa da imagem em movimento, né? Essa coisa da movimentação, do poder que as imagens têm sobre as pessoas, né? Então, é isso, né? Aqui em Brasília, eu trabalho numa casa espírita, né? Assim, sou diretor de uma casa espírita e a nossa casa espírita ela tem uma característica interessante que nós também temos um lar dos velhinhos e uma creche ligada à casa espírita. Então a casa espírita ela coordena esse lar dos velhinhos e essa creche. É o mesmo CNPJ, né? Então os diretores do centro são os mesmos diretores do lar dos velhinhos. E lá nós temos 130 idosos, né? Assim, numa situação, são pessoas de risco, né? Nessa pandemia agora. Então, e a gente também tem 126 crianças na creche, né? A creche, as crianças estão afastadas, elas não dormem lá, só vão até lá. Então, isso aí já demanda um bom trabalho, né? Já tem bastante coisa para fazer só nessa área aí. Então, é isso. E é uma maravilha, né? O espiritismo não tem como ser desassociado da fraternidade, da caridade e do mãos à obra, né? O estudo é bem-vindo, o espiritual é bem-vindo, o invisível é bem-vindo, mas a delícia do espiritismo é essa, né? É mãos à obra, digamos assim. Mas meu amigo, quando que, a partir de qual momento lhe fascinou o cinema, a arte visual? A partir de que momento isso te fascinou e a partir de qual momento você já começou a colocar suas ideias, o seu coração, a, colocou as mãos à obra mesmo, a realizar as coisas? Rapaz, talvez não só dessa vida, né? Mas talvez sejam coisas de outras vidas, né? Mas nessa encarnação agora, eu comecei meu primeiro contato com a arte, né? Pelo teatro. Eu passei na frente da casa espírita com 12 anos de idade, né? E entrei na casa meio sem saber se entrava, se não entrava, entrei lá dentro. Comecei a pré-mocidade, depois a mocidade, e tinha um grupo de teatro, né? O pessoal me convidou para o teatro, e aí eu fui, eu era hiper tímido, sabe? Então, teatro ajuda muito nisso, né? Então, entrei no grupo teatral, comecei a me soltar com aqueles exercícios, né? Aquelas dinâmicas, aquelas coisas, a viola spoli, né? Então, muito exercício bacana, a gente foi se soltando, soltando, né? Hoje acho que eu tô solto até demais, né? O teatro soltou tudo. Então, aí depois disso, assim, depois de muito tempo que eu estava no grupo, eu vi que eu tinha uma habilidade para também explicar, eu gostava muito da pedagogia, né, unir isso. Então, eu falei, por que que eu não vou, por que não também auxiliar outras pessoas a entender o teatro? Aí comecei a estudar. Teatro bem firme mesmo, peguei os livros,
Stanislavski, vários outros, e comecei a ler, estudar, pesquisar, assistir teatro. Todo final de semana eu estava assistindo teatro, né? Estava indo a peças. E aí montamos um grupo em outra casa espírita. Era um grupo de mocidade. Então, junto com a mocidade, a gente fez o teatro, né? Eu coordenava a mocidade e também o grupo teatral. Então, a gente tinha 1 hora de mocidade e 1 hora de teatro. Tínhamos mais ou menos 25 jovens, né? Aí começamos a fazer peças e o nosso intuito era sempre fazer peças que ocupassem o tempo de uma palestra, né? De 50 minutos, mais ou menos. Então, a gente fazia peças mais ou menos nesse tempo ali, 40, 50, para ocupar aquele espaço da palestra. Aí fizemos várias peças, andamos por Brasília, em vários locais em Brasília, em Goiás, né? E aí, assim, depois, passado um certo tempo, né, assim, algumas coisas a gente começa a fazer e o tempo passa e a gente acaba indo para outros lados, né? Eu comecei a me interessar pelo cinema, né? Fui assistir aqui em Brasília o Cinema Transcendental, que é um cinema que acontece aqui muito bacana, que é coordenado por um amigo lá de Goiânia, Lucas de Pádua, e o Girão, né? Girão de Fortaleza, né? Que agora é senador, né? Uhum. Então, o Girão sempre investiu nessa área do teatro, né? Ele faz até o teatro transcendental, né? Que é muito forte o teatro transcendental lá Sim, em Fortaleza. participamos o ano passado, foi uma delícia. Muito bacana. Aí eu comecei a ver que aquilo era muito interessante, né? E eu consegui ainda pegar tudo aquilo que eu tinha visto no teatro, estudado, e colocar dentro do audiovisual. Porque a atuação, o ator que atua no teatro, ele pode muito bem se desenvolver na atuação para as câmeras, né? E muitas coisas que a gente usa no teatro dá para usar também dentro do cinema, né? E comecei a pesquisar, comprei minha primeira câmera e comecei a fazer uns curtas, comecei a pesquisar. Antes eu gostava da dramaturgia e comecei a pegar assim como fazer roteiro, né? Dentro daquele conhecimento que eu já tinha da dramaturgia, como escrever para o cinema, né? Aí comecei a pesquisar como fazer roteiros e aí fui indo, né? Assim, fui estudando e hoje eu tento fazer o máximo possível dentro do cinema, né? Tento o audiovisual, criar textos, né? Fazer alguns filmes, mas tudo veio do teatro, né? Ah, sim, o teatro é o nosso vovô, né? O nosso bisavô, tetaravô, é a arte mais antiga e fonte de inspiração e de estudo para todas as demais artes. E o interessante é que você falou aqui, que é uma coisa que eu sempre friso para as pessoas, né? Não, a inspiração só não basta, tem que ter a transpiração, principalmente a transpiração, porque quando você está Uhum. transpirando, né, a inspiração, ela chega. E você aqui citou o Stanislavski, né, no caso de estudar a arte, o teatro, e também falou da questão de se capacitar na questão de roteiro, né? Porque muitas Uhum. pessoas às vezes acham que roteiro é o mesmo roteiro do teatro, é o mesmo roteiro do cinema. Na verdade, o argumento, digamos assim, a história pode ser a mesma, mas quando você vai transpor isso para a arte visual, para o cinema, então o roteiro ele entra num processo de decupagem, né? Pode nos falar um Uhum. pouco mais sobre isso? Quando você tem um roteiro em mão, como é que é feito? É assim, dentro do cinema, né? Assim, quando você vai programar um filme, a gente trabalha inicialmente com uma ideia, né? Vem aquela faísca, aquela ideia sobre o que você quer falar, né? Aí vão surgindo as sub-ideias, né? Que são as ideias em torno da ideia principal, né? Sabe? Eu quero falar de morte. O que está orbitando em volta da palavra morte, né? São as sub-ideias, né? Aí, em cima daquelas sub-ideias, você vai pensando em fazer junções, né? E aí você começa a criar um negócio que a gente chama de argumento, né? O argumento já seria o princípio ali do roteiro, né? Que o argumento é onde você vai, assim, defender a sua ideia, né? Sobre o que você quer falar, sobre isso, isso e isso. Após esse argumento prontinho, né? Normalmente o argumento é o que as empresas produtoras apresentam, né? Dentro da área do cinema, para grandes produtoras. Se a produtora gostar do argumento, aí é desenvolvido o roteiro. Né? Em cima do argumento é que é desenvolvido o roteiro. Aí, após o argumento, depois que você arruma ele certinho, com início, meio, fim, como é que vai iniciar, como é que vai terminar o seu filme, o seu vídeo, aí você começa a desenvolver
um esqueleto de como vai acontecer. Ou seja, você começa a esqueletar, né, o seu filme dividindo em cenas, né? Cena 1 vai acontecer isso, cena 2 aquilo. Aí, a partir disso aí, você acrescenta os diálogos, né? O diálogo seria uma das últimas partes ali. Acrescentou o diálogo, aí sim você tem um roteiro, né? E esse roteiro ele tem que ser bem técnico, né? Tanto é que é difícil você ler um roteiro para cinema, quando você pega para ler. Aqui em casa tem alguns, né? Cidade de Deus, por exemplo, eu tenho um livro aqui do roteiro do filme. Então, assim, vai estar escrito lá, câmara 1, né? Sala, tal, ator se vira para isso e fala isso. Então é meio difícil você ler, porque ele é muito técnico. É um documento técnico que vai servir para várias pessoas pegarem aquilo ali. O diretor de arte, o diretor de elenco, né? O diretor de fotografia vai pegar aquela parte dele ali e vai desenvolver. Então ele é muito técnico, né, o roteiro. E partindo também dessa fonte que é o teatro, eu sempre digo, não é puxar brasa para o meu assado, né? Eu sempre digo que quem faz teatro, né, faz, faz cinema audiovisual tranquilo. Por quê? Porque quando você vai fazer uma arte visual, um filme, a sua interpretação você tem que baixar um pouquinho, né? Porque o teatro é tudo visceral, é tudo muito grande. E é sempre muito Exagero, né? mais fácil. É sempre muito mais fácil para o diretor podar o artista, dizer, olha, vai mais devagar, do que ele pegar um artista devagar na manha e colocar fogo nos pés dele para ver se ele dá um se ele dá um grito, né? E, e o que temos daí de porcentagem da intuição, do coração e da pesquisa e do trabalho? Você falou um negócio interessante, né? Essa coisa do teatro junto com o cinema, né? Se a gente for voltar lá no século XIX, né, quando o cinema surge, lá em 1895, né, com os irmãos Lumière, né, que foram os primeiros a fazer uma exibição pública de um filme, né, no século ali, o século da razão, né, que você tem um século ali que é um século muito forte assim para a humanidade, né? Várias e várias personalidades, artistas estavam renascendo naquele período para dar um up assim na humanidade. E a França, né, era o grande berço ali desses artistas, né? E aí surge o cinema ali também, 1895, e o cinema surge com atores de teatro, né? Porque não tinha ator de cinema ainda. Então, os atores que faziam o cinema no início ali eram todos atores de teatro, né? Muito tempo depois, 20 anos depois, é que começam a surgir os atores específicos de cinema. Então, ou seja, a fonte do cinema é o teatro, né? As filmagens também eram filmagens totalmente teatrais. Era uma câmera parada, né? E as pessoas andando na frente dela, né? Então, ou seja, como se fosse um palco, né? Você está sentado ali assistindo, né? Muito tempo depois ele começou a fazer cortes, né? A câmera começou a se movimentar, mas tudo começou com a ideia do teatro em si, né? E aí foi se desenvolvendo. E essa questão da porcentagem, eu acho que ela é bem dividida em várias áreas, né? Porque você tem que fazer o seu esforço de estudar, né? Pesquisar bastante, né? Ou seja, o Stanislavski tinha uma frase que ele dizia o seguinte, né? Que você tem que se preparar, se preparar, se preparar para poder para você poder improvisar. Então, olha só a questão do improviso, né? Você se preparar bastante para você aí desenvolver o improviso, né? Não é só você pensar, só vou improvisar e não vou estudar, né? Então, ou seja, a gente tem que estudar bastante as técnicas, né? Assim, como é que quem veio antes, né? Pesquisar muito isso, essa história, né? E contar também com a inspiração, né? De você assim estar muito aberto para captar essas ideias aí, né? Estava assistindo um documentário do Spielberg, né? E muito interessante esse documentário, que ele falava o seguinte, né? Que todos os filmes que ele faz é como se ele sentisse uma presença ali no estúdio falando para ele, faz assim, faz assado. Olha só que interessante, né? Um diretor famoso como ele, né? Com tantos filmes, né? E ele diz que sente essa presença lá no estúdio, né? Aquela intuição que vem ali, né? E fala para ele, né? E ele falava que a maioria dos filmes que ele faz são filmes assim sempre com um drama da vida dele mesmo, que ele sempre teve muita dificuldade com o pai, né? Ele não tinha diálogo com o pai, brigava muito com o pai. E ele começou a colocar isso nos filmes. Os Resgate do Soldado Ryan, né? Tem uma questão do filho do... O ET, o filme, né? Tem o filho não se dá bem com os pais, aí vem um ET, um amigo
extraterrestre, né, para suprir esse buraco que tinha ali, né? E vários outros filmes ele vai citando nesse documentário como ele sempre trabalhou essa questão, né? Então, ou seja, intuição é muito importante, mas estudar também é super importante, né? Não, os amigos de luz, a partir do momento que a gente tem a ideia de fazer algo, materializar algo artístico com a mensagem do bem, com a mensagem da doutrina, eles estão ali torcendo por nós, mas eles precisam, né, nos pegar trabalhando. Então, a sua entrada no audiovisual de produzir curtas já foi direto com a temática espírita ou você fez algum outro tipo de material? Mas a primeira foi, né, assim, dentro do espiritismo, por quê? Porque eu assisti o cinema transcendental, né? E indo lá no cinema transcendental, eu vi aqueles filmes espíritas lá e achei aquilo maravilhoso, né? Aqueles filmes com a temática espiritualista. Aí comecei a produzir um. Mas eu fui me interessando e comecei a fazer curso, um curso aqui, um curso ali, né? E nesses cursos que a gente vai fazendo sempre tem a questão prática, né? De você desenvolver. Então, eu desenvolvia com outros amigos. Aí, algum tempo depois eu entrei na pós-graduação em cinema, né? Aí na pós-graduação a gente fez vários e vários filmes, né? Lá dentro. Mas é interessante que eu sempre gostava eu sempre tentava colocar uma temática espiritualista no meio ali, sabe? É aquela coisa, né? Você, no meio que você tá, você tentar, né? Alguma coisa. Aí, por mais que a gente fizesse grupos ali, né? Assim, quando a gente montava um grupo para produzir um filme, eu sempre falava, vamos colocar uma temática assim e tal, interessante, né? E aí, é interessante que essa mesma faculdade que eu fiz o curso de pós-graduação, 4 anos depois eu dei aula nela, para pós-graduação em cinema. Né? E aí, junto com os alunos lá, eu comecei a montar também alguns filmes que tivessem essas temáticas. Né? Não que restringisse, ó, só vamos fazer filmes assim. Não, sempre colocando conhecimento para todos. Ó, você faz o que você quiser. Se você quiser fazer um terror, se você quiser fazer um drama, se você quiser fazer um filme X, você faz o que você quiser. Mas eu sempre tentava colocar alguma cimentinha assim de que a gente precisava de uma mensagem positiva, sabe? Eu gosto muito dessa coisa assim das sementes positivas, né? Entretenimento por entretenimento, eu não sei, eu acho que de vez em quando é bacana, mas a gente precisa também de coisas positivas, coisas para fazer pensar, né? Independente do local que a gente esteja, seja dentro do centro espírita ou no meio acadêmico, né? Que era o caso lá, né? Então, mesmo no meio acadêmico, acho que a gente tem que tentar, de alguma forma, plantar alguma semente ali. O, o meu problema pessoal com cinema é porque eu sou um homem de teatro, né? Eu fiz meia dúzia de curtas-metragens e filmes, né? E eu sempre tive um grande problema que eu nunca quis assisti-los. Eu assisti uma vez só, porque o homem de teatro, ele sempre tem a chance de no dia seguinte melhorar ou corrigir aquilo que ele não alcançou até então. E no cinema, muitas vezes você está preso ali até uma questão de datas, né? De prazos. E às vezes, quando você fez aquele take que valeu, você vai assistir e vai ficar pensando, se remoendo, assim, puxa vida, eu devia ter feito diferente, né? O Woody Allen é um dos que ele fala que ele nunca assiste os filmes, ele termina um filme e já vai para o outro, ele nem olha para trás, exatamente para não ficar pensando nisso. E como é que é, Uhum. como é que você trabalha essa questão de, porque a nossa vida está sempre andando para frente, né? Então, a cada hora, a cada minuto, você recebe uma intuição, ou você lê uma notícia, ou você lê um livro que acaba mudando a sua percepção de algumas coisas, né? A gente está em andamento. E quando você assiste um filme seu, como é que você lida com isso? Mas eu tenho essa mesma coisa que você. Sempre que eu vejo, eu falo, caramba, podia ter feito isso diferente, podia ter mudado a cor, podia ter feito essa interpretação. Sempre tenho isso. Mas, assim, eu aprendi muito assim, soltar, né? Deixar aquilo pro ar, né? Assim, não me apegar tanto, desapegar. Aprendi a me desapegar.
numa frase que eu vi que feito é melhor do que perfeito. Então, ou seja, é melhor que você faça coisas do que ficar esperando a perfeição e não fazer, ou então você ficar se martirizando com aquilo, né? Eu lembro na virada do século XIX para o século XX, né, a gente teve na França ali uma discussão muito interessante que foi do Marcel Duchamp, né, que ele expôs um mictório, né, numa grande apresentação de artes que teve em Paris, e aquilo causou assim algo bem assim constrangedor para muitos artistas. Mas a gente está aqui expondo obras de arte, né, pinturas belíssimas, aí vem alguém, coloca um mictório e fala que aquilo é arte, né? Aquilo causou uma confusão assim geral. Mas aí depois você vai ver os porquês, né, e as intenções, né, que tem ali por trás. E uma das intenções que eu vi que o Marcel Duchamp falou, que eu achei bem interessante, é que ele falava que a arte ela não termina na última pincelada, a arte não termina na última interpretação, na último take, na última edição, né? Mas a arte ela continua também com a interpretação que cada um faz daquela obra. Então ele queria que cada um olhasse para aquele mictório e interpretasse o que ele via ali, né? E eu acho isso muito interessante, né? Que muitas vezes a gente quer dar uma intenção numa obra e uma pessoa vê de outra forma, outra intenção. Então, às vezes, aquilo que você acha imperfeito, o outro acha perfeito, ou o outro vê de outra forma, né? Então, eu acho isso assim, bem interessante, para a gente não ficar se martirizando tanto. E que uma obra ela pode ter várias considerações, né? Acho que isso já deve ter acontecido com você, em cenas que você queria que as pessoas chorassem, as pessoas riram. Ou cenas que você queria uma interpretação X, as pessoas tiveram outra, né? Ou uma pessoa chegou para você e falou assim: rapaz, aquilo que você fez me fez pensar isso, ou então aquilo era isso, e você nem tinha pensado nisso, né? Então, assim, a arte é uma interpretação muito livre, né? Então, a gente não pode se apegar muito naquilo que a gente faz, tem que soltar, né? Eu acredito que nós devemos sempre cuidar da questão técnica para que nós possamos, né, realizar um produto, uma música, uma peça de teatro, um audiovisual, um curta, da melhor forma possível, né, para oferecer esse trabalho, nos dedicar, procurar ser tecnicamente o mais perfeitos possíveis. Mas o que deixa o saborzinho, isso eu aprendi com um músico que está mixando o meu CD. Às vezes um acorde ficava preso, e aí eu dizia, bah, vamos ter que refazer. Ele dizia, não, aí que está os saborzinhos, a gente tem que deixar uns saborzinhos, a gente tem que mostrar para as pessoas que nós somos falhos, que nós somos não somos perfeitos, e assim as pessoas se identificam com a nossa arte. Então, para a gente também não endoidecer muito com os erros, né? Porque afinal de contas, né, só erra quem está lá tentando fazer. O negócio é aprender, né? É o constante aprendizado. E falar em aprendizado no filme, não só no filme do Divaldo, mas na história dele, que a gente sabe, ele ficou anos psicografando. Aí quando ele achava que ele tinha um livro nas mãos, a Joana disse, toca fogo, que era só um treino. E aí você tocou fogo em muitos roteiros, em muitos filmes. Isso sempre acontece, né? Assim, tem horas que a gente começa a fazer e você fala, caramba, isso aqui não tá legal, né? Deixa para depois, né? Eu tenho, no meu computador, né, eu tenho uma pasta lá que é pasta projetos, né? Tem projeto lá que iniciou, mas nunca terminou, né? Isso já tem 3 anos, né? Falo, um dia eu chego lá, um dia eu volto. Então isso acontece muito na vida, né? Eu acho que a gente não pode desistir, né? A arte, ela é uma coisa muito interessante que faz a gente ir para frente, né? Quando você se entusiasma com aquilo que você faz, você começa a ir para frente cada vez mais e você se preocupa de estudar, de pesquisar, de estar cada vez melhor, né? Mas não assim de se martirizar. Eu acho que é uma mensagem para todos nós artistas, né? A gente não tem que se martirizar porque aquele trabalho foi criticado ou aquele trabalho alguém não gostou, né? Se você colocou seu coração ali dentro, você colocou a sua emoção ali dentro, você já tem que se sentir bem por aquilo, né? Então você já produziu algo, você fez uma coisa, né? Produzir é tão difícil, né? Assim, você que produz, você sabe a dificuldade que é a produção, né? Não é uma coisa fácil. As pessoas vão assistir uma peça, pensa que já está tudo pronto ali, que
ensaiaram uma semana, né, e não teve dificuldade nenhuma. A gente sabe a dificuldade que tem, né? São meses que você passa, né? As dificuldades, as negativas muitas vezes acontecem. Então, acho que a gente tem que já se sentir feliz por produzir, independente se aquela produção não foi a melhor possível, se não alcançou, se a crítica não foi tão boa, mas é não deixar de produzir, né? Eu já vi histórias de artistas que suicidaram porque foram criticados, porque veio uma crítica para o trabalho dele, né? Assim, então você vê, a pessoa tem autoestima baixa, né? De deixar aquilo se contaminar, uma crítica, e não produzir mais, né? Ficar anos ali sem produzir. Então a gente tem que ter esse cuidado de não se cobrar tanto, né? De estudar, pesquisar, tentar fazer o melhor, mas tentar trabalhar com a negativa, tentar trabalhar com às vezes a ideia em branco, né? Quantas vezes para você seria a página em branco, né? Que você começa a escrever. Para a gente seria a timeline, né? Ou seja, você colocar o seu filme ali, a sua ideia ali e começar na edição. Quantas vezes eu já fiquei com a timeline em branco, né? Então, é não se martirizar com isso, né? Que uma hora a gente consegue chegar lá, né? E quando você produziu o seu primeiro curta ou vídeo, qual foi a sensação? Você saiu com o CDzinho embaixo do braço, ou DVD embaixo do braço, todo bobo, querendo mostrar para todo mundo? Porque o artista é assim, né? A gente faz uma nova música, uma nova peça de teatro, a gente já quer sair se exibindo para todo mundo. Como é que foi a tua sensação quando tu conseguiu materializar pela primeira vez um produto, e se tu lembra qual foi? Rapaz, eu lembro que eu fiz um filminho bem curtinho e tal. Aí mostrei para minha esposa primeiro, ela achou ótimo, né? Aí mostrei para um amigo meu, ele achou ruim demais. Eu falei, caramba, como são as avaliações, né? Então, quando são quem está próximo da gente, é tudo beleza, mas alguém de fora já vê isso, né? Então eu senti essa questão, assim, né? De você. Muitas vezes você mostra para alguém que está muito próximo de você e a pessoa vê com aqueles olhos de amor, né? E não consegue ver as falhas ali, né? Então, assim, eu tive esse lado positivo e esse lado negativo na mesma sequência, assim, né? De pessoas acharem, não, mas isso tá feio, a luz não tá boa, não, mas o ator não é ator, o cara falou com o olho torto assim e tal. Então foi muito engraçado essas reações. Aí eu percebi o que, não, eu tenho que, sempre que fazer uma coisa, apresentar, né, aquilo que eu estou fazendo, mas tentar melhorar aquilo, né? Perceber onde é que eu errei tecnicamente. Tecnicamente tinha falhas aqui, nisso. Então, tenho que melhorar essas falhas técnicas, arrumar isso aí, para poder apresentar o trabalho. Então, é o que você falou, né? A gente tem que primeiro, assim, tecnicamente, tá sempre procurando melhoria, né? A questão agora da interpretação é de cada um, né? Mas quando eu fiz esse primeiro trabalho, tecnicamente não estava bom, né? Como os primeiros trabalhos dificilmente vão sair bons, né? Mas você vai melhorando, né? Então, aquela questão de você fica alegre por fazer, mas sempre sabendo que você precisa melhorar os próximos, né? Sempre registra, né, a nossa obra, a nossa música, a nossa peça de teatro, o nosso audiovisual, o nosso curta, sempre registra o nosso momento atual. Ó, neste momento eu estou podendo oferecer isso, mas amanhã eu vou estar podendo oferecer isso e um pouco mais, de acordo com o meu estudo, de acordo com a minha capacitação. No teatro ainda a gente consegue se defender um pouco, né? Eu posso estrear mal e aprendendo com o que não deu certo, e quando chega no final de uma temporada, o espetáculo já é outro, a energia já é outra. A gente consegue corrigir no percurso. Acredito que o Aldo também, que está assistindo, uma música também, né, ela pode não ser, ela pode não pegar de primeira, mas você vai executando ela tanto que uma hora você compreende que uma outra forma de contar a música. E no teu caso, quando é uma obra fechada, sim, a não ser que você faça continuações, 1, 2 e 3, ou faça remake, né, que hoje em dia remake está em moda, né, por isso que eu valorizo muito o teu trabalho e trabalhos de cineastas e de produtores de audiovisual, porque ele registra o que ele tem ali no momento, né? O Jorge Lucas não ficou louco da vida décadas depois e não mexeu em todo o Star Wars dele, né? Ele tinha o direito, até entendo ele, mas não precisava,
sabe? Esses erros, essas falhas é que tornou aquela obra tão maravilhosa, né? Tão importante, tão necessária. Então eu sempre digo, o artista ele tem que ser imperfeito, ele não pode ficar procurando a perfeição, senão a arte dele vai soar falsa e não vai emocionar as pessoas, né? Eu tenho como referência, eu gosto muito dos diretores de filme que eles mesmos escrevem e eles mesmos dirigem, né? Então eu tenho três, assim, que são meus amores, que é o Woody Allen, que é o Tarantino, o doido do Tarantino, e o M. Night Shyamalan, né? O indiano aquele que fez o Sexto Sentido, fez Corpo Fechado, Vidro. Eu sou fascinado por esses diretores assim. E você roteiriza também e dirige, ou você sempre busca parceiros para essa função? Rapaz, eu gosto de todas as áreas do audiovisual, né? Assim, gosto de mexer em todas, gosto de mexer na luz, gosto de mexer no som, gosto de roteirizar, gosto de dirigir. É uma paixão, assim, o audiovisual, né? Então, assim, e eu acho que cada partezinha que você faz, você aprende, né? E você valoriza mais o trabalho daquelas pessoas que estão ali, né? Aquele cara que está com a vara de bum segurando o som ali, é ele que está dando um bom som no seu filme, né? Aquele cara que está lá atrás, aquele cara que está batendo a claquete ali, é ele que está permitindo a sincronia das coisas. Então, acho que todos os trabalhos, eles são importantes, né? Eles devem ser valorizados, né? Muitas vezes a gente vê nos filmes, né? Um filme D, né? E esquece que por trás daquele D tem tanta gente ali atrás, né, rapaz? Ou às vezes a gente vai no cinema e na hora que começa a subir as legendas finais ali, né? Os créditos, que vai passar cada pessoa que fez aquele trabalho, a gente já levanta, vai embora, né? Então, ou seja, a gente tinha que valorizar mais, né, esse trabalho dessas pessoas assim, né, observando um pouco mais, sabendo quem foi o diretor de fotografia, quem foi o diretor de arte que fez ali, porque são pessoas que constroem juntos, né? Então, assim, eu gosto de fazer todas as áreas para poder entender mais elas e poder valorizá-las, né? Os filmes que eu fiz, quase todos eles eu roteirizei e eu mesmo dirigi, né? Agora eu estou trabalhando com alguns outros amigos, assim, estou ajudando no roteiro de um filme, que outro amigo vai dirigir, e vários outros trabalhos que a gente vai fazendo em conjunto, que a gente sabe que essas parcerias são importantes, né? A gente tem que estar sempre tentando fazer parcerias na área da arte, né? O Aldo mesmo, né? A gente fez um filme o último filme que a gente fez, que foi De Repente Tudo Passa, né? Que foi um filme sobre a pandemia agora, né? A gente usou a música do Aldo, né? O Aldo autorizou a gente a usar, e foi muito bom essa parceria, né? Então o Aldo já é um parceiro aí há muito tempo que a gente faz essa conexão. É uma maravilha quando a gente consegue fazer as parcerias, né? Por exemplo, aqui é o CD de um espetáculo infantil que eu produzi aqui em Porto Alegre, que o autor é o Adeilson Salles, a música é dos amigos aqui do Evangelizar e Amar e o meu grupo de teatro. Então, olha, quando a gente consegue fechar uma trinca dessa, uma parceria dessa, é delícia. E aí as tuas referências, quais as tuas referências no cinema aí que te inspiram, que faz o teu olhinho brilhar? Rapaz, eu sou um pouco assim eclético, eu gosto de tudo, cara. Assim, tudo que eu vejo eu gosto, né? Assim, de diretores, cada diretor tenta pegar uma coisa boa que ele faz ali, né? O Tarantino tem coisas bacanas ali que ele faz, né? Aquela questão da movimentação, aqueles planos de câmera que ele faz de baixo para cima, de cima para baixo, acho aquilo tão bacana, né? Tem um diretor, Contar a história de trás para frente, de frente para trás, né? né? Tem um diretor, tá me falhando a memória agora, que é o mesmo diretor da trilogia do Batman. O Ah, Nolan, me falhou Christopher Nolan. Christopher Nolan, né, que fez a trilogia do Batman, a Amnésia, né? Tem aquele filme que ele fez sobre a ficção científica, sobre as estrelas, que era me falhou a Interestelar. memória dele. Interestelar, né? Pô, aquele cara é fantástico, cara. Ele faz umas ligações ali que você para assim para pensar, fala, caramba, como é que o cara consegue colocar tanta coisa ali, né, nos filmes assim? E não é só um filme de ficção, não é só um filme de ação, mas tem um diálogo ali que te mostra uma coisa muito profunda, né, se você pegar os filmes.
E tem vários e vários diretores que conseguem fazer isso, né? Não só o diretor, mas os roteiristas também, né? Os brasileiros também, né? Conseguem fazer coisas bacanas demais aqui, né? O que dirigiu Cidade de Deus é o Padilha, né? Uhum, Padilha foi Padilha. sim. Então, a gente tem assim, sempre tem alguma coisa do diretor no filme que não fica só aquela ficção, não fica só aquela coisa, mas tem uma história que envolve a gente ali. O Aldo está falando Interestelar, isso mesmo, Aldo. Então, assim, eu sempre busco ver de tudo, né? Vejo de tudo e tento pegar aquilo que eu vejo de interessante naquilo ali, né? Eu estava assistindo uma série agora, Narcos, né? México, que é do Netflix. E assim, o diretor de fotografia, ele propôs umas quebras de estética, assim, de câmera, que eu achei muito interessante. Que normalmente, assim, o que é uma quebra de estética de câmera? Normalmente, quando você vê um personagem conversando com outro, né? Você vê a câmera pegando o personagem e um pouco mais assim, aberto na frente dele para mostrar que tem alguém com ele. Ele fez totalmente o contrário. Ele pegou o personagem e colocou bem no cantinho da tela e o restante para trás. E ficou lindo, cara. Ficou lindo. Então, assim, às vezes uma quebra de estética dessa, que muitas pessoas vão dizer, isso é um erro, né? É um erro estético você colocar o personagem do lado errado, contrário da tela, né? Mas não, ficou muito bonito, né? Então, acho que é legal você ver de tudo e você pegar o que é bom, né? Tem até uma frase, acho que é do André Luiz, não sei se é do André Luiz essa frase, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ou seja, você pega tudo e aquilo que te agrada você tira, né? Como é que Jeremy você, Jardim também. como é que você acha como você acha que o audiovisual, o cinema, ele pode colaborar com a divulgação da doutrina espírita? Eu acho que bastante, né? Assim, a gente, assim como todas as outras artes, a música, o teatro, né? O audiovisual, ele tem a frase é do Paulo. O Aldo está salvando a gente aí, a frase é de Paulo. O audiovisual ele tem assim uma abrangência muito grande, né? Assim, eu estava vendo uma live da FEB, eles estavam falando sobre o filme Nosso Lar, né? Que o filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar, ele tinha vendido, parece que posso estar errado nos números aqui, mas o livro Nosso Lar tinha vendido em uma semana 2 milhões de livros. E aí com o filme Nosso Lar, parece que em uma semana conseguiu vender o quíntuplo disso, né? Você vê como as pessoas foram atrás daquilo ali, né? De assistir aquele filme no cinema e de ir atrás de informações sobre aquilo. Então, é uma forma que você tem, assim, em grande escala, de você demonstrar o espiritismo, demonstrar a doutrina, ou não só a doutrina, mas as ideias espiritualistas, né? Então, acho que um filme ele tem essa capacidade de trazer as pessoas, né, para reflexão e trazer as pessoas até para pesquisar mais, né? Assim, o Divaldo mesmo, né? Eu tenho vários amigos que foram assistir o filme do Divaldo e nem espíritas eram, né? E o pessoal falou, caramba, eu não conhecia a história desse cara, não. Que história bacana. O cara foi lá no cinema para assistir uma biografia, né? Eu quero ver a biografia desse aí como se fosse a biografia do Lincoln e tantos outros filmes biográficos, né? E até um amigo meu evangélico, ele me falou, rapaz, eu não conhecia esse Divaldo não, mas esse cara aí é muito bom, hein? Cara, eu só conheci o Chico do Espiritismo, mas agora o Divaldo, tô apaixonado, o cara é fantástico. Então você vê a possibilidade que o cinema tem, né? De trazer pessoas de várias áreas para assistir aquilo ali, e aí você pega o bonde ali e divulga, né? De você mostra um pouco o que é o Espiritismo, né? O que é a espiritualidade. E eu vou te dizer que muitos dos artistas que estavam no filme nem sabiam quem era o Divaldo. Caíram meio de paraquedas, entre aspas, no filme. Diz, opa, quando você começou a produzir audiovisual, curtas, com certeza você usou aquelas câmeras terríveis, gigantes. Como é que foi o processo da tecnologia dos teus primeiros trabalhos até atualmente? O que você tem utilizado mais? Até que nem tanto, porque eu não estou há tanto tempo assim no audiovisual, não. Eu devo estar no audiovisual há uns 8 anos, né? Então, de 8 anos para cá, a tecnologia já era um pouquinho mais nova, né? Então, eu usei aquela câmera camcorder, né? Mas ela já é pequenininha, né? Essas câmeras de mão que você segura assim, pequenininha. Usei aquela.
Aí depois dela eu já parti para digital mesmo, né? E comecei a usar as câmeras digitais com pouca qualidade e tal, e fui melhorando, melhorando. Hoje eu uso uma 80D da Canon, né? Uma câmera bacana, assim, que ela tem um foco automático, né? Ela é uma câmera que me possibilita várias coisas. Mas assim, a arte audiovisual, posso até estar errado, mas talvez seja uma das artes mais caras que tem, né? Porque os equipamentos são muito caros. Equipamentos de cinema são caríssimos, né? Então, a gente comprar uma câmera de cinema é muito caro. Por exemplo, as câmeras que são feitos os filmes da Netflix, a maioria deles são feitos com uma câmera chamada Red. Essa câmera Red, ela é R$ 400 mil. Então, você comprar uma câmera de R$ 400 mil é muito dinheiro, né? E tem câmeras mais caras ainda do que ela. Tem câmera de meio milhão, tem câmera de 800 mil, né? Então, assim, a gente não consegue, claro, um equipamento desse. A gente acaba comprando equipamento de 4, 5 mil reais, né? Conforme nossa condição. Então, assim, eu faço muito curso, dou muito curso por aí, né? De audiovisual. Eu gosto muito da questão da multiplicação. E eu sempre falo para os jovens que estão ali nas oficinas, né? Normalmente oficinas com mocidade, que para a pessoa não se preocupar tanto com o equipamento, mas com quem está atrás do equipamento, né? Porque às vezes a gente fica muito com essa preocupação, né? De, eu só vou fazer um filme quando eu tiver a câmera tal. Eu só vou fazer um filme quando eu tiver equipamento tal. E a pessoa nunca começa, porque ela não tem a condição financeira de comprar. E hoje, com o celular, você consegue fazer muita coisa. Né? No próprio Netflix tem um filme lá, chamado Bird. Eu vou pegar o nome aqui direitinho e posto aí. É um filme que foi feito todo com celular. E tá lá no Netflix, né? E você assiste o filme, você nunca imagina que aquele filme foi feito com celular. E o diretor, que é o Steven Soderbergh, é o mesmo diretor que fez o filme 11 Homens e um Segredo, né? E ele é um diretor muito conceituado, né, em Hollywood e tudo mais. E ele, de alguns anos para cá, ele falou que só vai fazer filme agora com celular. Então esse é o segundo filme que ele fez, está na Netflix. Tem outro filme que ele fez também, que não me lembro, não me recordo o nome agora, mas também pego aqui. E esse filme que ele fez, todo com celular, né? Ele usou iPhone 7 para fazer. Não é nem o último iPhone, só o iPhone 7, porque ele queria mostrar que é possível você fazer um trabalho de qualidade com um celular um pouco mais antigo, né? Então, ou seja, é uma grande lição para todos nós, né? Que não precisa do melhor equipamento para você fazer, mas precisa que a pessoa que esteja atrás tente ser a melhor, né, no que ela faz, tente buscar e tente aprender, né? E aí ela consegue. Sim, e outra coisa, né? O improviso, o improviso, a inteligência, a, a criatividade, né? O Spielberg quando era jovem, os filmezinhos de guerra que ele fazia com os amigos dele, ele colocava uns gravetos, uns morrinhos de terra, assim, e mandava os amigos correr, e eles pisavam naqueles gravetinhos e, e a poeira levantava como se fosse uma bomba que tivesse caído neles. Ou seja, o menino já, antes de ser mago, antes de ter dinheiro, a criatividade vinha junto, né? E outra coisa, assim, muitas pessoas também, claro que o ideal é você também ter um mega notebook, né, um mega computador para fazer edição e etc e tal, né? Mas até isso já tem no próprio celular, né? Sim, sim. Só lembrando do nome do filme que está no Netflix, é o High Flying Bird, que é do Steven Soderbergh, é de 2019, é um filme feito todo com celular, né? High Flying Bird. Então, assim, é um filme muito bonito. Você vê as imagens, você não acredita que aquele filme foi feito com celular. Muito incrível mesmo. Me perdi um pouquinho. A última coisa que você falou foi do... Não, eu dei um exemplo, né, do Spielberg, né, que quando não tinha dinheiro, né, para fazer um filme de guerra com os amigos dele, fez isso, né? Agora o nosso tempo voa, nós temos só 5 minutos. Eu gostaria de falar eu não posso dizer a última obra, né, mas pelo menos aqui nós tomamos conhecimento agora que foi uma delícia que você realizou aí tendo a sua filha como protagonista. Nos conta um pouquinho da história desse curta que você disponibilizou para nós.
Falando nisso, ela tá até batendo na porta ali. Eu tô aqui na cozinha, rapaz. Para fazer live a gente tem que achar uns locais, né? Ah, Ela tá sim. batendo na porta depois. Pois é, a gente tava em casa, né? No isolamento, né? Seguindo as orientações da saúde. E a gente pensou, pô, por que a gente não faz um filme com as condições que nós temos agora, né? Tá em casa, né? E vamos produzir alguma coisa dentro das possibilidades que a gente tem. E aí eu peguei minha filha, que foi a atriz, a minha esposa foi a produtora, né? É bom envolver a família toda, né? Aí todo mundo colabora, né? Aí não tem briga, né? Ou tem, né? Às vezes. E aí nós começamos a escrever uma história sobre a pandemia, né? Qual a visão da pandemia pelos olhos de uma criança, né? O que uma criança sente, né, na pandemia? Minha filha tem 4 anos. E aí, assim, eu fui conversando com ela falando, eu quero ir no shopping, né? Tô com saudade do shopping, tô com saudade da loja de brinquedo, né? Tô com saudade dos meus amiguinhos da escola, né? Então eu fui colocando isso tudo no roteiro, fui roteirizando, e a gente conseguiu produzir todo o filme, assim, com cenas dentro de casa mesmo, ou então na rua, né? Assim, dentro do carro, né? A gente ia passando por uma ponte, eu filmando, ela olhando, né? Ou então as imagens de drone, né? Então foi feito tudo assim, tudo caseiro, né? Dentro de casa. E esse filme é tão interessante que ele já rodou tanto, ele está com quase 20 mil visualizações, né? E com muita gente passando em outros locais, né? Assim, para a gente é um retorno muito bacana, né? Você produzir alguma coisa que vai levar à reflexão das pessoas, né? Porque o filme leva essa reflexão, né? De que veio a pandemia, mas e agora, né? Aí a gente pegou a frase do Chico Xavier, de repente tudo passa, né? Então a reflexão é essa, calma, que daqui a pouco passa, né? E ficou lindo. Coloca o link para nós aí, diz o link onde o pessoal pode procurar esse curta-metragem com a tua filha. Ficou algo divino, lindo, emocionante. Né? Onde o pessoal pode encontrar esse curta? Eu estou digitando aí, tudo que eu faço, eu coloco nesse fenalma.com.br. Não, desculpa, fenalma.arte.br. Vou colocar de novo aqui. Isso. Fenalma, que é o site que eu uso, que é a produtora do bem, né? Que eu digo produtora do bem porque a gente montou uma produtora para fazer trabalhos assim artísticos voltados para o bem, né? Que tem essa questão da reflexão, da espiritualidade, né? Então tá tudo nesse site aí, fenalma.arte.br. Se eu encontrar no meu Face, de novo, eu reposto, porque olha, tá muito bonito mesmo essa, esse curta que ele fez. Ou seja, são os artistas fazendo, né, do limão uma deliciosa limonada, né? Nós artistas recebemos aquele limão amargo, né? A gente transforma em deliciosa limonada e ainda serve para todos os nossos amigos, para quem quiser beber. A generosidade do artista é algo incrível. Nós temos só mais 3 minutinhos. Eu gostaria só de te perguntar o que você está fazendo agora, né? Quais são as suas ideias agora, o que está desenvolvendo agora e o que pensa em fazer aí logo que abrirem as porteiras para o mundo. Grande abraço aí para Sandra Mara, lá do Campo do Brito, né? Que entrou aí agora. Sandra, grande amiga, Oh, incentivadora. saudade! Luiz, né? Saudades! Rapaz, a gente tem Você falou do escritor, né? Do Adeilson Salles, né? Eu conversei com o Adeilson e ele nos liberou, né? Um livro que ele fez, Vossos Jovens Profetizarão, livro muito interessante que fala sobre o suicídio entre crianças e jovens, né? E a gente está fazendo um roteiro baseado nele, né? Assim, no suicídio entre crianças e jovens, né? Então o roteiro estava assim, praticamente pronto para a gente rodar em abril, né? Mas entrou a epidemia, a gente deixou um pouquinho de lado, né? Então esse é um projeto que está parado para quando voltar a epidemia. Um outro projeto é que a gente ia para o Rio de Janeiro para um evento do Amigos da Rede Espírita, né? Uhum. Amigos da Rede Espírita. E a gente ia fazer 2 curtas-metragens sobre a vida de Chico Xavier, né? Para apresentar lá. Só que com a pandemia eu acredito que nem vai ter o evento, né? E a gente também não consegue gravar. Então esses eram os 2 projetos assim que a gente tinha para fazer esse ano, né? Esses 2 filmes aí. E esperamos que uma hora vai dar certo a gente fazer, né? Que maravilha. Te agradeço, meu amigo. Saudades. Sandra, olha, uma saudade imensa daqueles
dias que passamos aí junto aos amigos no Campo do Brito, né? O meu querido Márcio é um amigo que está sempre aqui nos assistindo, ele já colocou o link ali, ó, direto do Fé na Alma para o pessoal. Ah, ele assiste aqui, ele é praticamente o produtor, né, das nossas lives. Então, o momento que eu tenho para agradecer a Neiva, a Sandra, o Márcio, o Aldo e vários outros que apareceram aqui de passagem ou que ficaram, a Ana, né? Um abraço. Nós estivemos em Anápolis com a nossa peça sobre o Divaldo, nós tivemos o ano passado. Também estamos parados aqui, né, com as nossas apresentações sobre a peça do Divaldo. A gente também estreou, conseguimos fazer uma apresentação antes da Cortina do Mundo fechar, que é o nosso espetáculo sobre Chico Xavier, com amor Chico Xavier, que é uma forma diferente que colocamos assim para abordar a vida do Chico. E estamos aqui, enquanto isso, no Conexão Haribo, conversando com os amigos. Manda um abraço aí na família, meu amigo, obrigado por tudo. E um minutinho para você se despedir aí de nós. Eu agradeço o convite, né? Agradeço a todo mundo aí na live, né? Novos tempos que a gente está vivendo agora, né? Comunicação virtual, né? Mas é interessante que mesmo a gente estando à distância, parece que a gente está do lado, né? Assim, da pessoa, né? Então é legal essas novas comunicações, né? A gente tem que aproveitar bastante isso. E, assim, desejo a todos que a arte seja uma harmonia perfeita, né, entre a ética e a estética, né, que a gente sempre busque nisso na arte, né, assim, equilibrar esses dois pontos, né, seja esclarecer, consolar, eu acho que isso é o que a gente precisa nesse mundo, né, assim, a arte tem um papel tão grande, principalmente nesses momentos, né, o que seria de nós nessa pandemia sem arte, né, sem uma música, sem um teatro, sem um filme, né, então a arte tem que estar presente na nossa vida em vários momentos, a gente tem que valorizar mais essa arte, né. Obrigado mesmo, viu, amigo? É isso aí, amigos. Esse bate-papo vai estar amanhã no nosso YouTube, editado, e vai ficar lá para sempre, para o pessoal ver, para o pessoal rever, porque todos os nossos bate-papos, as nossas lives, a gente está colocando no nosso canal do YouTube. E você é o 34º convidado desse projeto que estamos fazendo. Então, é uma forma bem legal de nos aproximar e manter contato com os amigos. Grande abraço, beijo amigos que estão aqui todos e até amanhã nesse mesmo horário. Beijo. Abraços de Brasília, até mais. Saudade de Brasília.